Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente falar sobre Brasileirão. O Atlético Mineiro perdeu a oportunidade de encostar na liderança de novo, né? O Atlético tinha uma rodada válida pela... Jogou ontem, né? Uma rodada válida pela 17ª rodada. E aí acabou sendo surpreendido pelo Bahia, né? Quem poderia imaginar? Não todo respeito ao Bahia, obviamente, mas pela forma como o jogo se desenhou no início, quem poderia imaginar que o Bahia fosse conseguir esses 3-1, tá? O Atlético sai na frente e o Bahia consegue uma virada no segundo tempo que surpreendeu muita gente, né? Surpreendeu não só a reação do Bahia, mas também a gente pode dizer, de certa forma, um apagão do Atlético Mineiro, porque o Bahia fez dois gols com o Gilberto e dois gols que foram de contra-ataque, onde não houve qualquer esboço de reação, não houve qualquer ensaio por parte do time do Atlético Mineiro de tentar parar o Gilberto, né? Você vê que quando o Gilberto já ganha na corrida, todo mundo já desacelera, dá aquele trotezinho e o Gilberto fica, deixa o goleirão vendido, né? Deixaram o goleirão vendido, o Everson. Então é complicado, cara, assim, essa postura do time do Atlético. Claro que a rotina de jogos ela é exaustiva, ela é cansativa, mas faz a gente se questionar, né? O que aconteceu, né? Se os jogadores estão realmente cansados, se tem algum problema interno, porque assim foi muito estranho, né? Não todo o mérito, obviamente, do Gilberto, né? De cara muito veloz e ainda no primeiro gol dele ele quase perdeu, né? Fez um corte, tirou tirou um, tirou outro e empurrou para a rede, quase perdeu, mas no segundo foi muito mais gritante, né? Ele ganha na corrida e já todo mundo entrega já, né? Já se entrega, ninguém tenta correr para tentar fechar o gol. Então foi um pouco estranho, né, a atitude dos jogadores do Atlético. O Bahia, que não tem nada com isso, fez a sua parte, venceu o jogo, sai zica, né? Vamos ver se sai a zica do Bahia. O Mano Menezes consegue um triunfo muito importante, né, mas muito importante contra o líder do campeonato. E respira, cara, respira, entra aí na zona de classificação para a Sul-Americana, 12º colocado agora o Bahia. Então, uma grande exibição, a gente pode dizer assim, pelo lado do Atlético. Eu acho que fica aquela duas coisas, né? Entender por que houve esse apagão, de certa forma, e entender como é que o time como o Atlético Mineiro, né, ainda mais saindo na frente, cede um, um placar tão elástico, né? Não só a atitude dos jogadores, mas essa esquema tático do Sampaoli, ele deixa aberto esses vazios defensivos, né? Isso a gente já viu ano passado com o Santos, e pelo time antecipar tanto a marcação, jogar tanto no campo do adversário, é natural, né, que você encontre espaços e um centroavante como o Gilberto, que é muito veloz, conseguir encontrar, né, brechas e consiga oportunidade de gols que de fato ele conseguiu. Mas são essas coisas que acho que para o São Paulo, para a comissão técnica do Atlético entender o que aconteceu, porque assim foi muito estranho, repito. Se pegar aí o replay das jogadas, foi muito estranho, né? A atitude dos jogadores do Atlético. Eu não estou querendo cravar a crise de forma alguma. É muito pelo contrário, né? Me pareceu muito mais desgaste do que falta de vontade. Então, acho que são coisas para se entender, e se de fato for desgaste físico, entendeu até que ponto vale a pena manter um atleta e não optar por um atleta alternativo, né? Quero jogar com força máxima, quero jogar sempre de forma ofensiva, esmagando o adversário, amassando o adversário, e para fazer isso eu preciso estar com os meus melhores atletas. Agora, se seus melhores atletas não são os melhores dias, é melhor você trocar. É melhor você ter um cara com qualidade inferior que vai correr muito mais do que aquele atleta de ponta, a gente pode dizer assim. Então, acho que esse é o ponto que chama atenção, e talvez é algo pro próprio São Paulo de rever, né? Porque pegar aí os últimos confrontos do Atlético, né?
Rodada anterior já tinha tido empate, né? E aí há 4 rodadas atrás também uma derrota. Então acho que cabe aí sim o Sampaoli voltar para a prancheta e rever alguns conceitos de não de estilo de jogo. Isso aí é incontestável para mim, né? Mas aliás, a rodada anterior, o primeiro empate do Atlético Mineiro no campeonato, né? Eu nem comentei isso, né? Você vê que chegou até a 16ª rodada sem empatar nenhuma vez. Isso deixa muito claro o perfil de jogo do Atlético Mineiro. Agora, não adianta você querer sempre ser ofensivo, ser agressivo, se os seus atletas não estão em condições de fazer isso, né? Então, acho que é uma dor de cabeça aí para o Sampaoli. Ele ganha muito bem para isso. Espero que ele consiga encontrar uma solução para esse probleminha, a gente pode dizer assim. Porque problema, com o salário que ele tem, com os jogadores que tem à disposição, problema é mesmo só se ele quiser, né? Mas perdeu uma grande oportunidade o Atlético de voltar, né, retomar a liderança do campeonato e igualar em pontuação com o Internacional e com o Flamengo. E com isso, o Inter agradece, o torcedor colorado se alegra, porque o Inter permanece líder, mas o Atlético tem uma partida a menos ainda. Então ainda tem mais uma chance, vai ter mais um chorinho aí para tentar encostar nos líderes, né, no Internacional e no Flamengo. Tá? Outra partida foi Botafogo e Goiás, a partida terminou 0-0 e um resultado que não é bom para ninguém, né, absolutamente para ninguém. O Goiás que precisa pontuar urgentemente se quiser sonhar em deixar a lanterna, e o Botafogo precisa vencer urgentemente se quiser afastar o fantasma da zona do rebaixamento. Então, um placar que não foi bom para ninguém, tá? Mas o grande destaque, obviamente, é a vitória do Bahia, esse triunfo aí do Mano Menezes que é, é, deixa colorados e rubro-negros felizes da vida, né? E o torcedor do Galo se contenta com a terceira colocação e sonhando com uma possível retomada aí nessa partida que falta aí pro Atlético ainda disputar, tá certo? Vamos falar agora de duas coisas, né? Para fechar o dia hoje, eu queria falar de Santos de novo, porque é um daqueles patrocinadores do Santos, né? A Orthopride, Orthopride, não sei como se pronuncia, que tinha já foi a primeira, né, a deixar o Santos, naquele caso do Robinho, diz que não volta mais, né? Saiu e não volta mais. Então, e diz que não, o Santos não vai receber nenhum tipo de multa por essa saída antecipada, né? Foi a notícia que eu vi aqui. Então é o que eu falei, né? Venho falando aí nos últimos podcasts. A presidência comete uma gafe e aí o patrocinador sai e não volta mais. Aí é dinheiro a menos, né? E aí fica desesperado para vender o sorteio. É daquelas coisas que a gente fica irado, né? A gente fica transtornado, porque se não tivesse feito a lambança que fez, estaria aí com a patrocinadora e estaria de bem com a torcida, estaria de bem com a sociedade, a gente pode dizer assim. Então, uma gafe de proporções épicas aí, a gente pode dizer mais uma, né, dessa gestão do Santos. E fica aí, cara, o que vai fazer, né? O presidente já falou que não tem dinheiro, precisa vender, o Soteldo não quer sair. Então é triste, cara, assim, repito, eu já falei isso. A saída do Soteldo é uma perda muito grande por isso, a qualidade técnica desse time do Santos. Então a gente vai acompanhar, continuar acompanhando o que vai acontecer, o desfecho final, mas é lamentável, né? Eu queria ressaltar, queria trazer isso para a discussão do patrocinador, porque é uma grana a menos, tá? É um patrocínio minoritário, obviamente, mas é grana que ajuda a pagar o funcionário da limpeza, o cara da rouparia, né? O cara que cuida do gramado. Então, é menos grana e é mais problema, né? Se não tivesse tomado, se não tivesse tirado um tempo para pensar um pouquinho, entender o que poderia acontecer, isso tudo não teria acontecido. Repito, né? É óbvio que ele pensou na idolatria, tem o direito de, falei aqui, tem o direito de contratar quem quiser, e o Robinho tem o direito de trabalhar, ele é ser humano também.
mas entender a situação do atleta acima de tudo, né? Entender que, por mais que de repente, o Robinho que procurou a gente, mesmo que o Robinho tivesse procurado, cara, assim, ó, cara, acerta primeiro a sua situação com a justiça italiana, a gente vai estar sempre de porta aberta, mas nesse momento você precisa acertar, né, acertar a sua situação com a justiça. Depois que tiver tudo certo, volta, a gente fecha acordo na hora, né? Mas enfim, atitudes, atitudes sem pensar, decisões sem pensar, acabam levando a problemas. E foi isso que aconteceu com o Santos, tá? E para finalizar hoje é um podcast mais curto, né? Para finalizar hoje, a novela Palmeiras e Miguel Ángel Ramírez, tá? Até o que saiu ontem, né? As notícias de ontem, até as últimas que a gente pôde apurar, é que já houve acerto entre Palmeiras e o Miguel Ángel Ramírez, tá? Os dois já se acertaram, o salário está fechado. O Palmeiras traz aí 4 profissionais para trabalhar com o Ramírez. O grande problema é a multa rescisória de US$ 1 milhão. E aí a comitiva do Palmeiras foi para lá para tentar negociar esse valor, tá? Mas até o que se pôde apurar de princípio, o Palmeiras e o treinador já estão acertados. Aí o grande cuidado que tem que se ter, isso principalmente pro lado do torcedor, tá? Segurar a empolgação, para quem queria o Miguel Ramírez, né? Segura a empolgação, porque o ano passado um monte de gente falou, ó, Palmeiras já fechou com o São Paulo, tá tudo certo, tá fechado o negócio. E depois miou, depois melou a negociação. Então, cuidado, esse negócio de falar, tá tudo certo, beleza. Agora, ficar seguro, ficar enrolando, né? O Miguel Ramírez de repente está empolgado para vir logo. Aí fica enrolando, fica enrolando, fica enrolando. E o cara vai falar: Meu, quer saber? Deixa isso pra lá, velho. Vou ficar aqui mesmo. Se os caras que me queriam, quisessem mesmo, já teria pago, teria dado um jeito de pagar essa multa e eu já estaria no Brasil. Mas não, ficar aí enrolando, pode acontecer. Assim, você não sabe, a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores, né? Então, é uma negociação difícil, porque é um valor muito alto, mas o Palmeiras, eu não sei a extensão dos problemas financeiros do Palmeiras, né? Até o que a gente viu ano passado, parecia que estava tudo bem, aí no ano passado falou que tinha um monte de dívida, né? Então, não está tão bem financeiramente como todo mundo pensou. Da onde que vai tirar esse dinheiro? Vai pedir para a patrocinadora de novo? Pedir para a patrocinadora não é a solução para todos os problemas, porque para quem não viu ou não se recorda, muito das contratações que a Crefisa fez para o Palmeiras acabaram virando dívida depois para o Palmeiras, tá? Não foi uma contratação de a patrocinadora contratou, como é que é o nome daquele paraguaio lá? Eu esqueci agora, peço perdão pro torcedor. Mas ele veio, houve uma empolgação, a patrocinadora trouxe e não vingou. A mesma coisa aquele que foi o melhor da Libertadores também. Esqueci o nome também, o venezuelano. Tô ruim de nome agora. Pedi perdão de novo pro torcedor palmeirense. Tá, o armador lá que jogou com o Borja no Atlético Nacional, foi campeão da Libertadores, eleito o melhor jogador. Ele veio, a patrocinadora contratou, a apresentação foi lá na, na, na faculdade, né, da patrocinadora. O cara não vingou também. E aí todas essas contratações que a Crefisa fez viraram dívidas para o Palmeiras, tá? Então é muito cuidado com essa questão de patrocinadora, a tia Leila, né, como a torcida chama, a tia Leila paga. Muito cuidado com isso, tá? É uma grana muito alta, claro que o Palmeiras gasta muito mais por jogadores, né? Isso aí, se fosse para contratar um jogador, isso aí não seria nada, né? Agora que é para pagar uma multa rescisória, não tem dinheiro. Isso é curioso, né? Para contratar treinador, pagar multa rescisória, se não tivesse trocado tanto de treinador, eu queria que fizessem uma matéria, um levantamento, né, imprensa esportiva especializada que consegue conversar com o conselheiro e tudo mais, fazer um levantamento de quanta grana o Palmeiras gastou nos últimos 3 anos com troca de treinador, multa rescisória. Eu tenho certeza que pagaria tranquilamente essa multa rescisória aí de 1 milhão
do Miguel Ángel Ramírez, tá? Então, tá negociando lá, e espero que dê tudo certo, porque é um grande treinador, é um cara que preza e que consegue trabalhar bem com as categorias de base. Disse que o, o, o vice do Palmeiras ficou até, o pessoal do Palmeiras que foi lá ficou até surpreso, porque o Ramires mostrou um conhecimento muito grande já pelo elenco do Palmeiras, né, jogadores da base. Então foi uma surpresa. O cara já correu atrás da informação, já tá ciente. Então, um cara que tava afim mesmo, assim, ele tava. Provavelmente o Palmeiras deve ter feito uma sondagem inicial. O cara sabia que procurou aí, o empresário dele deve ter falado que o Palmeiras é o time com segunda maior folha salarial do Brasil, né? Então falou, pô, os caras têm grana, a proposta não vai ser baixa, deixa eu ver o que que é, que tem nesse time aí. Ele foi, deve ter olhado, né? Falou, cara, que a folha salarial é tão alta assim, deixa eu ver o que que tem nesse time aí. Procurou, demonstrou conhecimento e assim, pro cara procurar conhecer o time, ele estava afim, por mais que não, o Brasil fosse um empecilho por conta das trocas de treinadores, o cara estava afim, ele quer trabalho, né? Tá mostrando que está afim de trabalho. Então, é, é, ao que a gente tem, de informação, o cara está disposto a vir, já está acertado, né? Quem vem, os profissionais que vêm com ele, possíveis reforços, né? Do Independente Del Valle, que pode vir para o Palmeiras também. Então tá tudo acertado agora. Tem que fechar essa multa aí, e a multa não é baixa, né? Que eu falei, se fosse para jogador teria pago já. Agora para treinador fica aí, né? Cozinhando e o Palmeiras quer um desfecho rápido. Então paga, vê se algum jogador entra na troca, enfim. Tem que negociar logo, porque é o que eu falei, vai ficar enrolando, fazendo charme para pagar uma multa, e aí o cara, ah, mano, achei que os caras tivessem a fim de me levar, tá enrolando, então os caras não querem, então eu vou ficar, vou pra lá pra quê? Os caras ficar de miguela? Eu não vou. Então, muito cuidado, né? Porque, repito, isso já aconteceu ano passado com o Sampaoli, tudo acertado, saiu em vários veículos de imprensa, tudo fechado. Do dia para a noite, melou a negociação e veio o Luxemburgo. Então, é, é, é uma contratação muito boa, na minha opinião. Se tiver respaldo, se tiver sequência, se tiver crédito com a diretoria, com o conselho, é um cara que tem tudo, né, para entregar um bom trabalho, mas é um problema, né? Assim, porque a princípio vai precisar de tempo, é coisa que todo mundo está falando. Eu já falei muito no podcast, eu não vou me delongar mais no assunto, mas vamos acompanhar. Parece que tá tudo encaminhado, o desfecho deve acontecer no máximo hoje, né? Pelo sim ou pelo não, no máximo hoje eu acho que deve concluir a negociação. A gente vai concluir e se fechar hoje mesmo. Se eu tiver um tempo amanhã, a gente volta, faz um podcast para discutir mais sobre o assunto. Esse meio de semana tem rodada da Libertadores, vamos acompanhar. Tem definição do melhor time aí da fase de grupos. Tem jogo de honra para o São Paulo. Então vamos acompanhar essa rodada aí no meio da semana e assim que puder, tá? Não prometo essa semana, mas com certeza semana que vem a gente está de volta com mais podcast, com mais assunto, com mais discussão, tá certo, galera? Um forte abraço para todo mundo. Deixo o meu convite aberto, né? Esqueci, mas fica sempre o convite para vocês. Quiser que eu falo de outro campeonato, outro time, algum atleta, deixa o comentário aí embaixo. Outra modalidade também, porque não? A gente traz a discussão aí, se possível, e a gente vai atrás de informação e traz aqui a discussão para vocês, tá certo? Valeu, galera, um forte abraço e até a próxima. Tchau!